estou com burnout. E me perguntei algumas vezes se eu traria isso para cá. Eu sou muito reservada com sentimentos meus, muito pessoais, mas recentemente eu publiquei meus livros, eu me expus muitas coisas íntimas minhas de sentimentos e de vulnerabilidades nesse momento de pós-parto, e eu achei que seria interessante trazer mais essa reflexão para cá, mais essa experiência, esse relato, para que vocês se observem também e percebam se é algo que pode estar acontecendo com vocês. Bom, eu comecei a perceber sintomas de burnout bem gradativamente, né, ali se estabelecendo. Alguns deles, né, foram esquecimentos e com coisas que estavam já na minha rotina, coisas simples. Uma outra coisa também, um cansaço físico absurdamente grande e forte. Eu senti que o meu corpo tá desligando e eu preciso parar o que eu tô fazendo, porque eu não consigo mais. Eu não sei se vocês já sentiram esse tipo de cansaço, mas é o pior tipo de cansaço que eu já senti na minha vida. É uma coisa que você não consegue funcionar, você não tá mais presente. Parece que é só um corpo que tá ali, sua alma já foi com Deus. Eu comecei a sentir isso muito forte. Em vários momentos do dia, eu comecei a ter muita dificuldade de controlar as minhas emoções também. Então, se eu tava um pouco mais triste, eu ficava um pouco mais negativa, eu tinha muita vontade de chorar, e isso fazendo qualquer coisa. Eu podia estar na rua, eu podia estar em casa, eu podia estar trabalhando, vinha de um jeito incontrolável, sabe? Então, descontrole mesmo, emocional, dentre outras coisas. Mas o mais difícil pra mim tá sendo lidar com isso enquanto eu tenho 2 crianças pra cuidar, né? E eu não tô colocando isso como se eu fosse a única pessoa que passasse por isso. Pelo contrário, eu sei que muita gente passa por isso. E talvez algumas pessoas sequer saibam ou sequer tenham o privilégio de cuidar disso. Elas simplesmente têm que seguir, trabalhar e fazer a vida acontecer. Eu tô tendo o privilégio de conseguir perceber, de conseguir cuidar aos poucos. Tá sendo muito difícil. A minha mente é muito imperativa, eu tenho muita coisa borbulhando, mas tenho tentado fazer menos, tenho feito menos coisas efetivamente, tenho conseguido. E tenho sentido que aos poucos o equilíbrio emocional tem voltado. Reparo que eu tenho ainda alguns momentos em que eu fico totalmente sem paciência, assim, do nada. Eu vou do 8 pro 80 muito rápido em relação à minha paciência e ao meu cansaço. E as meninas, elas são, pra mim, parece que é doido falar isso, né? Porque eu me coloquei nesse estado de exaustão muito por conta da maternidade, mas por coisas que eu coloquei em mim, pressões que eu botei em mim, coisas inerentes também à maternidade, né? Você dormir pouco, dormir menos, não dormir nada, e por um período muito prolongado. Mas eu sinto que, ao mesmo tempo, elas me dão uma motivação muito totalmente inquestionável. Eu simplesmente tenho vontade de continuar só por causa delas. E aos poucos, assim, a gente vai encontrando uma cura, né? Uma coisa que me incomodou muito nesse processo do burnout é que eu queria muito produzir, eu queria muito fazer coisas e eu não conseguia. Então eu fiquei muito frustrada quando eu comecei a identificar. Fui ficando muito frustrada. Minha autoestima também foi lá no pé, porque você perde um pouco o seu valor, né? E o meu valor eu meço muito pelo que eu crio, pelo que eu faço. E à medida em que você reduz o que você faz, o que você entrega, você vai ficando muito
para baixo, ficando muito frustrada. Vem muitos pensamentos depressivos com o burnout, geralmente vem muito associado ao pessimismo, vem muito associado à tristeza. Uma reflexão, né, que eu queria trazer, assim, eu hoje moro fora, eu tenho uma rede de apoio extremamente restrita, a Kelly, mas você que está no Brasil, que tem família, que tem mãe, que tem pai, que tem pessoas que podem ajudar, conte com essas pessoas para que você possa se dar alguns momentos de tranquilidade, porque, querendo ou não, é maravilhoso estar com os nossos filhos, mas isso esgota a gente, né? E quando a gente já tá numa situação muito difícil, as coisas pioram. E, na verdade, você se dar um tempo para respirar é benéfico para os seus filhos, para que eles possam ter aí o melhor de você. Eu tento equilibrar esses momentos de descanso com os momentos em que eu tô com elas. Tenho equilibrado bastante e tenho conseguido fazer mais coisas por mim, né? Coisas que me ajudam muito são, por exemplo, pintar. Eu gosto muito de pintar, tem sido muito terapêutico. Eu gosto muito de ver algum conteúdo que me atraia, que me agrade, coisas do meu interesse. Eu sinto que é o momento em que eu tô ali com a minha atenção concentrada em alguma coisa que eu gosto. Isso também me traz para um bom lugar. Eu tenho dormido à tarde. Não é todos os dias, mas às vezes está completamente incontrolável e eu durmo. E é um cansaço que ele não se repara com o sono. Então, às vezes você dorme e você acorda pior do que quando você foi dormir. Mas é importante você descansar a si mesmo, né? É um cansaço que ele vai se curando com o passar do tempo. Eu sei que o exercício é uma parte fundamental dessa cura do esgotamento. Nesse cenário aí de maternidade, né? O que eu tenho pra dizer. Eu acho que a gente precisa se cobrar um pouco menos e entender que às vezes o simples é uma coisa que vai agradar os nossos filhos. Respeitar quando a gente tá muito cansado, dar uma pausa. É fundamental dar pausas. É fundamental entender ali o nosso momento, o que a gente consegue entregar e se propor a fazer o que a gente consegue fazer. Nem que isso gere ali algumas adaptações na rotina das meninas, mas que isso se traduza em algo que vai me ajudar também a me sentir melhor para estar com elas. Porque as meninas precisam de uma mãe saudável, né? E eu tenho que ensinar para elas também que eu preciso fazer coisas por mim. Isso é uma dificuldade enorme que eu tenho, porque desde que elas nasceram, a abnegação ela é muito forte em mim. Eu consigo me deixar lá no finalzão da lista mesmo. E óbvio que elas são minha prioridade, elas sempre vão ser. O que eu tô querendo dizer é que eu preciso ter um equilíbrio entre cuidar delas e cuidar de mim. Eu não posso simplesmente deixar o cuidado comigo sempre pro final. Ele tem que estar ali junto, né? Tem que ser uma coisa simultânea. E eu falhei muito nisso, né? Muito, muito. E hoje elas estão com 2 anos e meio. E eu sinto que agora eu tô recuperando isso. Minha imunidade tá baixíssima. Eu já fiquei doente, passei mal várias vezes. E eu perdi muito peso também, então acho que isso também tá muito associado com essa perda de peso, essa questão do cansaço, o corpo tentando salvar uma energia, né, pra sobreviver. Eu me sinto fraca, sabe? Fisicamente fraca e emocionalmente cansada. Se eu pudesse descrever da maneira mais simples, seria essa. Eu convido você, se você também tá no processo de recuperação desse burnout, se cerque de pessoas que te fazem bem, pessoas que colocam você pra cima e não deixe de fazer tudo porque você precisa se livrar de atividades. Eu acho que é importante você manter alguma coisa que faça você se sentir viva e feliz,
seja um hobby que você tenha ou alguma atividade. É muito importante você encontrar hobbies. Isso é muito difícil de falar sobre na maternidade, porque as mulheres, depois que viram mães, parece que elas se perdem completamente do que elas são, do que elas gostam, e é muito importante a gente ter algum hobby, manter algum hobby. E o YouTube eu não vou abandonar, e eu percebo o real valor de estar aqui para minha autoestima. E é uma coisa que me conecta com o propósito de vida que eu tenho. Basicamente é isso. Tô tentando me recuperar. Imagina, né, que o burnout é uma coisa que vai se acumulando ao longo de um tempo. Então, é justo que algo que demore para ser construído, demore para ser curado. Eu tô nesse processo de paciência comigo e tentando retornar ali pro meu equilíbrio emocional, meu equilíbrio mental, minha renovação física também. É uma coisa extremamente multidisciplinar. Você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente. Então, assim, eu ainda tem coisas que eu preciso começar, que eu não comecei, tem coisas que eu tô deixando a desejar. E no final vai tudo se encaixar, porque o importante é a gente estar ciente do que a gente precisa fazer e a gente entender que é um processo, né? E ter paciência com o processo, com a gente e acreditar que as coisas vão ficar bem, ter positividade, ter fé, também um pouco de fé. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei, procura ajuda, peça ajuda de uma rede de apoio, procure um médico, não deixa isso passar. O burnout, ele, a longo prazo, pode trazer muitos problemas de saúde, muito mais graves, e é importante que você trate, que você não deixe isso pra lá. E os seus filhos agradecem, né? Os seus filhos precisam de uma mãe saudável, uma mãe tranquila, uma mãe paciente, e isso é uma coisa que você só vai conseguir fazer quando você cuidar de si e olhar pra si.